E eu quero convidar aqui o pastor Meise Macedo, que estará compartilhando a palavra do Senhor nessa manhã conosco. Pastor Meise é muito querido, eu sou suspeito para falar, porque a família dele é uma família muito próxima à nossa. Pastor Meise é um dos pastores auxiliares ali na Primeira Igreja Batista de Irajá, onde nós ombreamos juntos essa jornada ministerial, fazendo parte de um colegiado. Pastor Meise é uma pessoa que tem prática, e não apenas a prática teórica, mas não apenas a teoria, mas a prática do aconselhamento. Ele instituiu em nossa igreja lá em Irajá um ministério de aconselhamento bíblico, aconselhamento que a pessoa é treinada para conversar, para aconselhar, para trazer uma palavra baseado naquilo que é a palavra de Deus mesmo, aconselhamento cristão. Pastor Meise, ele tem uma formação que eu não preciso ficar aqui falando, mas ele é um daqueles que tem ministrado, sobretudo em área de famílias e aconselhamento, pelo nosso país. É uma pessoa muito querida, que tem já um trabalho publicado, e ele vai fazer também a divulgação do seu trabalho, que é uma bênção, que eu tive a honra de ler antes da publicação. Ele me mandou antes. Então, assim, tenha certeza que é, principalmente de tudo isso, um grande homem de Deus. Um homem que tem servido, um servo do Senhor, muito humilde e trabalhador da causa. Vamos orar nesse momento? Senhor, te damos graças, ó Pai, porque o Senhor cuidou de nós, nos trouxe até aqui, e agora queremos ouvir a Tua palavra através do Teu servo. Usa Teu servo mais uma vez, segundo o Teu querer, e como igreja nós oramos. Amém e amém. Amém. Queridos, bom dia, graça e paz. Deus abençoe essa nobre e amada igreja. Quero agradecer ao pastor Davi pelo convite. Muito obrigado, pastor. Irmão Fabiano e irmã Aline. Cadê o irmão Fabiano? Está aqui, Fabiano. Muito obrigado pela sua vida também, pelo convite maravilhoso. Gratidão por estar aqui hoje. Irmãos, eu queria muito ter estado aqui na semana passada, na posse do pastor Davi. Eu não pude estar porque eu já tinha um retiro de casais da PIB do Lote 15. Desde o ano passado. Ano passado eu estava no Espírito Santo pastoreando, voltei em janeiro desse ano, então o convite já estava de pé. Então ficaria chato eu desmarcar lá para estar aqui, mas meu coração estava aqui. Eu queria muito ter podido estar com os irmãos, mas não pude. Então agradeço a Deus pela vida do pastor Davi, pela vida da Marília, pela vida da Esté, da Luísa. Fiquei feliz aí, o pastor fez um convite agora do coro, né? Então está faltando você que está do lado de lá. Eu me animei. Aí ele falou assim, mas vai ter um teste. Eu murchei. Porque, irmãos, eu não sei cantar nem em silêncio, mas eu fiquei impressionado com o coro. Porque se eu cantar em silêncio, eu atrapalho vocês, né? Então, nem em silêncio eu consigo cantar. Mas, pastor Davi, obrigado pelo carinho. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Falar de coração. Ó, se tem uma pessoa que tem uma ética linda nessa vida que eu conheci, é o pastor Davi. Não estou falando para rasgar a seda não, que não há necessidade. Pastor Davi é um homem ético, um homem fiel. Marília é uma mulher, uma serva do Senhor. Essas meninas são muito nobres. Se porventura vocês não quiserem essa família de volta, manda de volta para Irajá, que a gente está aceitando. Tá bom para ontem, né? Mas eu sei que não é o caso. Ó, a pessoa está falando assim, não, né? Porque o pastor Davi é um homem de Deus. Eu fui para Marilândia pastorear no Espírito Santo. Ele tomou conta lá do Celebrando. Na saída dele, eu estou reassumindo o ministério. Então quero glorificar a Deus pela amizade, tá, pastor? Pelo carinho. Que Deus continue abençoando a sua vida preciosa, e que neste lugar Deus possa fazer essa igreja multiplicar, não só de membros, mas acima de tudo do poder da palavra, na fidelidade do evangelho, porque a membresia é consequência disso, né? Os membros multiplicar nada mais é do que fruto da pregação da palavra e da fidelidade a Deus. Bom, eu trouxe aqui, o meu livro está na 2ª edição, Comunicação Conjugal. Se você quiser adquirir, eu quero recomendar para você, porque eu entendo que um dos grandes problemas que enfrentamos ao longo da vida, na vida da família, é a comunicação. Apesar de ser comunicação conjugal, o princípio da comunicação é universal. Serve para a comunicação da conjugalidade, da comunicação pais e filhos, da comunicação com pessoas. Se você quiser no final, você pode adquirir, tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Lembrando que essa edição especial agora é uma edição que foi feita também para discipulado. Então, algumas igrejas evangélicas de amigos adotou como material de escola bíblica dominical ou discipulado de casais e famílias. Você querendo adquirir, no final você fica à vontade. Se o pastor Davi me permitir aqui, posso falar do Seminário do Sul? Então, rapidamente aqui, para você que trabalha com famílias, né, e quer se aprofundar nesse tema, Deus me deu a graça de coordenar uma pós-graduação no Seminário Batista do Sul. A pós está aberta. Para quê? Para que você possa dar foco no seu ministério. Eu tenho chegado à conclusão que a nossa dificuldade em relação ao nosso ministério não é entender o ministério, é entender qual o foco.
Então, quando você pensa na família, o foco da família é muito grande. Então, você tem que saber que você tem que investir no ministério que Deus te deu. Então, lá na pós-graduação, a gente está capacitando pessoas, capacitando liderança. Essa pós é online, a aula é síncrona, ao vivo. Então, de casa você estuda, amanhã é dia 24. Então, amanhã tem aula, né? Então, se você perder a aula fica gravada na plataforma, é muito fácil. Se você se interessar por essa pós, no final, você pode falar comigo, que eu dou para você mais informações. Outra coisa importante aqui, a minha família não pôde estar hoje comigo. A minha esposa querida deu um jeitinho na coluna na terça-feira, então está acamada tomando Tramal. Que remédio forte, né? Então, foi pegar a panela de pressão e deu uma mexida. Aí, travou a coluna lá, já foi ao médico, fomos na quarta, fomos na sexta, está se recuperando aos poucos. Ela queria muito estar aqui, mas realmente não está dando nem para sentar. Então, fiquei assim meio receoso de, na própria viagem de casa até aqui, travar a coluna no carro, aí imagina como é que eu ia fazer, né? Então, vou tentar levar para o mecânico, lanterneiro, pintura, ver se faz uma geral, para ver se Deus ameniza aquela situação lá. E trago um abraço também da PIB de Irajá e do pastor João para essa amada igreja. Amém? Então abra sua Bíblia aí, eu vou ler 2 textos com você. Eu vou ler Provérbios 22, verso 28, depois eu vou para Josué, capítulo 24. Então eu queria trabalhar esse tema aqui, famílias que vencem, mas eu queria falar sobre um outro tema. Eu queria falar do desafio da família, que fala também de vencer no mundo pós-moderno. Então esse é o tema hoje da minha mensagem. Vamos lá, Provérbios 22, verso 28. Vou pedir que você leia comigo um versículo só. Depois você marca esse texto aí. E em seguida a gente vai ler Josué capítulo 24, que ao meu ver é o estatuto da família. Se você achou, diga amém. E se você achou também, diga EBD. Então todo mundo aqui é crente de EBD, pastor Davi durante muito tempo, coordenou nosso EBD. Então a Escola Bíblica Dominical continua de pé, porque nós entendemos a importância do conhecimento da palavra. Diz assim, Provérbios 22, verso 28, está na tela lá. Vamos ler lá na tela, fica mais fácil? Não remova os marcos antigos que seus pais colocaram. Você pode ler de novo? Ótimo, agora vamos dar um pulinho lá em Josué capítulo 24, a partir do verso 14. É um texto extremamente conhecido. É um texto que Josué está no final da vida e deixa uma orientação para o povo de Deus, para o povo de Israel. Então quero ler com você a partir do verso 14. Se você puder depois, deixe a sua Bíblia aberta. Diz assim, vamos lá? Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade, com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Verso 15, a igreja. Eu e a minha casa. Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, é Ele quem nos tirou a nós, os nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. É Ele quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre os povos pelo meio dos quais passamos. Verso 18, lê junto comigo. O Senhor expulsou diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo, vocês não poderão servir ao Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhes fará mal, e os destruirá depois de ter-lhe feito bem. Então o povo disse a Josué, leia comigo, não. O que queremos é servir ao Senhor. Josué disse ao povo, vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram servir ao Senhor. Eles disseram, sim, somos testemunhas. 23, agora eu termino aqui, todo mundo comigo. E Josué continuou, agora pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. Então, irmãos, eu queria trabalhar com vocês esse tema aqui. E quando a gente pensa nesses tempos difíceis, eu queria que a gente tentasse pontuar que tempo que a gente está vivendo. Então o mundo moderno, que ele é mais moderno, a gente fala pós-moderno, porque é século 21, na verdade não se fala mais pós-moderno, pastor Davi, porque dentro do mundo acadêmico a gente fala que é o mundo pós-cristão.
Essa é a denominação que a gente dá no mundo acadêmico. Qual a importância disso aqui, irmãos? Porque quando a gente se volta para o texto bíblico, nós vemos a importância da família. Eu não acredito muito naquilo que a gente costuma pregar, que o diabo quer acabar com a família. Não, com a família não tem como. Porque a família, é impossível você acabar com a família. Todo indivíduo nasce dentro de uma família. Essa possibilidade não dá para fugir disso. Porque o ser humano é um ser prematuro. Veja bem, você para existir, você existiu dentro de uma relação. Você concorda comigo? Todo ser humano que existe é fruto de um relacionamento. A relação, ela faz parte da vida. Então essa relação dos desiguais é onde você, como indivíduo, foi gerado. Então a questão não é acabar só com a família, é acabar com o modelo tradicional de família. Se você pensar nas muitas configurações do mundo de hoje, configuração de família é uma coisa muito complicada. E veja bem, a família que mais cresce no mundo não é a família tradicional que você conhece, pai, mãe e filhos. Não, é a família monoparental, que é fruto da viuvez, do divórcio e da separação. Já são quase 15 milhões de famílias monoparentais no Brasil, dos quais 87% são mães educando seus filhos. Então a família que mais se multiplica no mundo é a família monoparental. Por que mono? Porque só tem uma figura de autoridade, ou do pai ou da mãe. Essa é a família que tem se multiplicado, porque a gente percebe a multiplicação do divórcio. Então veja bem, não tem como acabar com a família. O que a gente precisa entender é que nesse mundo moderno são tempos difíceis, mas as configurações têm mudado. E aí, eu queria introduzir aqui com você, aqui rapidamente aqui, Provérbios 22, verso 28. O que isso tem a ver com o mundo pós-moderno? O que isso tem a ver com famílias que vencem? Tem tudo a ver. Porque Salomão está nos ensinando um princípio extremamente importante. Ele está dizendo assim, ó, não remova os marcos antigos que seus pais colocaram. Aqui tem um princípio de família, pastor. Ele está dizendo, não remova os marcos antigos. O que é um marco? Marco nada mais do que eram pedras. Então imagina esse corredor aqui ao meio, você colocar uma fileira de pedras, do púlpito até a porta, uma pedra ao lado da outra bem alinhada, para que você soubesse que da pedra para a direita, o terreno do vizinho, da pedra para a minha esquerda, o terreno é seu. Então, olha só, o limite social do tempo antigo não era muro, eram pedras. Nem todo mundo tinha condição de levantar o muro. Então você sabia o que era seu, o que era do outro, através dessas pedras, que colocavam um limite social. Havia uma ordem social através de pedras. E o texto está dizendo, não remova os marcos antigos. E aqui tem uma coisa importante, que seus pais colocaram. Então aqui tem uma questão que é geracional. Vamos entender uma coisa, irmãos. Basicamente o que você recebe é aquilo que seus pais deram para vocês. Eu costumo dizer que o básico da vida você não aprende na rua, você aprende em casa. Aonde que você aprendeu a andar? Você fez curso no Senai? Você aprendeu a andar onde? Em casa? Onde você aprendeu a falar? Onde você aprendeu a escovar o dente de forma errada, né, irmã Marília? Onde foi? Irmãos, pensa comigo, o básico da vida é a casa que dá para você. E o texto está dizendo que os marcos antigos não deveriam ser removidos, porque foram os pais que colocaram. Agora, o que o marco antigo tem a ver com esse tema? Tudo a ver, porque o tema fala famílias que vencem tempos difíceis. Olha só, famílias que vencem tempos difíceis. E o texto fala dos marcos antigos que os pais colocaram. Aí eu queria que você fizesse agora um comparativo comigo, porque a gente vive no mundo pós-moderno. Esse mundo pós-moderno tem muita coisa boa. Por exemplo, eu ouvi o pastor falar de telão. Telão é bom ou é ruim? Bom não, é ótimo. Porque um dia que essa igreja colocar um telão, você não vai querer mais outra coisa. Imagina voltar lá naquele retroprojetor, lembra da transparência? Teve retroprojetor aqui? Deve ter tido, né? Você ia passando, aí veio o data show, que é uma benção, mas quando você bota telão, a resolução é outra, facilita a vida do pregador, facilita as nossas comunicações, os nossos vídeos. Isso faz parte do mundo moderno. Então a gente entende que esse benefício, irmãos, ajuda. A questão não é um telão. A questão é que a gente pega os conceitos modernos e a gente rasga tudo aquilo que é antigo, porque o texto fala, não remova os marcos antigos que seus pais colocaram. Quando você pensa no conceito de ser família, a gente está falando de uma instituição que é extremamente antiga. É a instituição mais antiga do mundo, porque a família começa no Éden. Deus fez Adão, olha só, fazendo carreira solo. Capítulo 2, verso 18, não é bom? Capítulo 4, a partir do versículo 1, fala que o casal tem uma relação, Adão conhece a sua mulher, e agora gera um filho, agora você tem uma família.
E de lá para cá a família se multiplicou, de forma que a humanidade começou com 2 pessoas, e segundo a ONU, dia 15 de novembro de 2023, nós somos mais que 8 bilhões de pessoas no mundo. Muita gente se multiplicou para você chegar até aqui. Entenda uma coisa aqui, irmãos. O mundo precisa de famílias. Não existe possibilidade de acabar com a família. A gente pode mudar a configuração familiar. Acabar com a família, essa possibilidade é inexistente. Onde eu estou querendo chegar? O texto está dizendo que esses marcos antigos nossos pais colocaram. E eu entendo que a família é a mãe das virtudes, porque quase toda virtude da vida que você aprende é dentro de casa. Imagina você compra 1 quilo de caráter na prateleira do açaí. Você vai na padaria da esquina, moço, me dá 1 quilo de caráter. Você compra. Onde que você aprende a ter caráter? Em casa. Se você parar para pensar, o básico da vida, quem dá para nós é a família. E se a gente não guardar um pouco do caráter que a casa te ensina, é bem provável que a rua vá tomar de você. Então o que o texto está dizendo é que a gente não pode remover os marcos antigos. Foram os nossos pais que colocaram. Só que se a gente parar para pensar, um grande desafio desses tempos difíceis é porque a gente pega os conceitos antigos e joga no lixo. Porque a gente entende que os conceitos modernos são maravilhosos. Alguns sim, outros não. Eu diria a maioria não é. Talvez enfrentar esses tempos difíceis, a gente tem que se preocupar muito mais com esses ensinamentos do mundo moderno, pós-moderno, que segundo o mundo acadêmico é um mundo pós-cristão. Talvez esse é o nosso grande desafio, de entender que os nossos pais colocaram marcos delimitatórios. Esses marcos não deveriam ser removidos. Só que nós tiramos os marcos antigos e a gente entra dentro dos conceitos modernos. Como que se o moderno fosse a última Coca-Cola do deserto. A gente só não para pensar que esses marcos que foram colocados pelos nossos pais continuam valendo no mundo pós-moderno. Agora pensa comigo aqui. Porque uma das perguntas que a gente faz, diz lá o professor Mário Sérgio Cortella, é que tipo de mundo que você vai deixar para o seu filho? Não é assim que a gente pensa? Porque o mundo está difícil. Mas o Mário Sérgio Cortella costuma dizer que a pergunta certa não é essa. A pergunta certa é que tipo de filho que você vai deixar para esse mundo? Porque o tipo de mundo que você deixa para o filho tem a ver com o tipo de filho que esse mundo vai herdar. Porque a maior contribuição que você dá para o mundo são seus filhos. E aí tem a ver com a obra do discipulado. O discipulado começa dentro de casa. E aí tem uma coisa aqui que eu acho que é importantíssima para nós. Porque os marcos antigos são importantes. Olha só, pensa comigo nos louvores antigos e louvores modernos. Tem uma diferença, não tem? Se você parar para pensar comigo, meu tio fala muito que meu avô tinha um Aero Willis. O pessoal mais antigo que conheceu, né? É um carro até de colecionador hoje em dia. Você pega um carro moderno e um carro antigo, logo que o moderno é muito bonito, tem tecnologia. Mas você pega a qualidade, irmãos, é muito diferente. Então a tecnologia é uma coisa maravilhosa. Mas se a gente parar para pensar, aqui você tem um desafio mesmo. Porque a gente como família tem que vencer esses conceitos modernos, que a gente vai chamar aqui de tempos difíceis. Mas irmãos, os tempos sempre foram difíceis. A igreja é uma instituição antiga. A família é uma instituição antiga. E como é que a gente sobrevive nesses tempos difíceis? Com uma instituição antiga, a gente atuando no mundo moderno, que é o mundo de hoje. São tempos difíceis. Bom, aí eu queria tirar com você aqui, vamos para Josué? Porque eu queria aqui tirar 3 verdades aqui desse texto, Josué capítulo 24. Eu queria começar aqui a minha fala dizendo o seguinte, irmãos. Josué chegou no final da vida com a sua família intacta. Olha só, ele chegou no final da vida com a família intacta. Você sabe que Josué morreu com 110 anos, né? O capítulo 24 aqui de Josué morreu com 110 anos, idoso. Mas ele faz uma declaração que eu acho maravilhosa. Ele fala no final do versículo 15 que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso aqui é muito bonito, sim ou não? Sim. Mas ele vai dizer para nós que a falta de perseverança no caminho de Deus tem a ver com os lares. Porque quando você pensa nesse tema aqui, famílias que vencem tempos difíceis, a gente bota a culpa assim da perseguição, do mundo. Tudo isso sempre fez parte da vida. A minha pergunta é a seguinte: como é que os nossos lares estão? Porque perseguição sempre vai ter. Aliás, é no tempo da perseguição que a gente vai ver que tipo de família que nós temos. E por que eu estou dizendo que ele chegou no final da vida com a família intacta? Porque, meus irmãos, esse homem era um cara extremamente ocupado. Dificilmente eu e o pastor Davi, se juntar nossas agendas, que é a do pastor João, dos pastores do mundo, a gente não chega aos pés de Josué.
Esse camarada liderou mais de 3 milhões de pessoas e chegou no final da vida dizendo que a minha casa serviremos ao Senhor. Ele teve vida ocupada, mas ele aprendeu a cuidar da família. Porque é muito provável que a gente vença em muitas áreas da vida e chegue no final da vida com a família destruída e dilacerada. Então a questão não são só os tempos difíceis, é a gente entender que o tempo se torna difícil exatamente pela ausência de Deus na nossa casa. E aí vem o verso 14, leia comigo aqui, ele diz assim, ó, se puder projetar o verso 14, ele vai dizer assim: agora pois, tema ao Senhor e sirvam com integridade e com fidelidade. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque Josué está escrevendo o último capítulo aqui para as famílias. Está dizendo, agora pois, tema ao Senhor, e você sabe da importância do temor. Temor é coisa importante para a vida. Atos 2, verso 42 vai dizer que na igreja de Jerusalém havia temor, e muitos sinais e maravilhas se operavam no meio do povo. Você perceba que o temor do coração do povo, Deus operava sinais e maravilhas por conta do temor. Aí ele fala lá, e sirva ao Senhor com integridade, com fidelidade. Como é que a nossa família serve ao Senhor? Diga assim, integridade e fidelidade. Ele está chamando a atenção das famílias aqui dentro desse contexto, verso 14. Sirva ao Senhor com integridade, com fidelidade. Irmãos, o que Deus espera de nós, isso aqui é um marco antigo. Integridade e fidelidade está se tornando uma coisa muito difícil no mundo moderno. Quando a gente pensa nos tempos difíceis, é porque falta integridade e fidelidade. Diz mais, joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram. Diga assim, os pais de vocês. O que você tem aqui? Você tem um problema de família? Sim ou não, pastor Davi? Sim. Então nós entendemos que a casa dos pais é a escola dos filhos. O que Josué está nos ensinando é que esse problema de idolatria do lar começou com os pais. Porque parte das encrencas que eu vivo no meu casamento tem a ver com aquilo que eu aprendi no meu lar de origem. Porque a maior escola do mundo não é a escola bíblica dominical, é a sua casa. O básico da vida é em casa que você aprende. O maior laboratório do mundo chama-se lar. É lá que você aprende as coisas importantes para a vida. Você nunca vai vencer os tempos difíceis se a gente está diante de um lar que é totalmente disfuncional. O texto está dizendo lá, olha só, joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito. Então está dizendo que uma geração que viveu no Egito trouxe consigo ensinamentos. Só que essa geração morre no deserto. Essa geração para quem Josué está escrevendo é uma nova geração. Mas perceba, em que pese ser uma nova geração, mas o tempo continuava sendo um tempo difícil. Então Josué está dizendo o seguinte: sirva ao Senhor com fidelidade, com verdade, e jogue fora os deuses que os pais de vocês serviram. Os pais de vocês. Por isso que nem tudo aquilo que você traz do seu lar de origem faz sentido na sua pátria nova. Eu costumo dizer que o lugar que eu morei, a casa da minha avó, eu fui criado com vó. Não tive pai e mãe na minha vida desde pequeno. Não tive esse privilégio. Mas aonde vivi, lá foi minha terra natal. Pois é, Deus me levou agora para uma pátria nova com a minha esposa e minhas filhas. É aqui que eu vivo. Mas nem tudo que eu trago dos meus pais está fazendo sentido na minha vida atual. Você percebe que havia idolatria no meio daquele povo por conta de um ensinamento errado do lar? Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirva ao Senhor. Então aqui tem uma coisa importantíssima para a vida. O culto verdadeiro não começa aqui na Igreja Batista do Fonseca, começa dentro da sua casa. E um dos problemas que nós enfrentamos hoje das famílias é exatamente o que você recebe como legado. Evidentemente eu recebi muita coisa boa no meu lar de origem, mas parte daquilo que eu recebi, o Evangelho falou para mim que eu tinha que renunciar. Então eu queria que você entendesse a sua responsabilidade aqui. O que o texto está dizendo é que alguns deuses haviam tomado o coração daquele povo, e nada mais foi do que uma repetição de modelo. Josué está chamando a atenção daquele povo: cuidado, que é aquilo que vocês aprenderam com seus pais. O que ele está pedindo para o povo é que o povo perseverasse no caminho do Senhor, e entendesse que havia idolatria no meio daquele povo. Agora, por que eu falei o primeiro ponto aqui? Porque você vê um homem ocupado, liderando o povo, fez a partilha da terra, e no entanto ele termina a vida dizendo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, isso é lindo, porque eu vejo muita gente que aprendeu a ganhar dinheiro, e hoje é uma coisa maravilhosa, né? A gente fala de mercado financeiro, investimento, tudo isso é muito bom, mas eu vejo que tem gente que sabe ganhar dinheiro, mas não aprendeu a cuidar de família. Tem gente que aprendeu a ter sucesso profissional, mas não aprendeu a cuidar de casamento.
Você percebe que esse homem tinha uma vida muito ocupada, mas chega no final da vida com a sua família íntegra, intacta. E aí eu queria que você olhasse hoje para a sua agenda, porque quando a gente fala dos tempos difíceis, a gente está se referindo daquilo que está da porta para fora, penso eu. A minha pergunta para você é o modo que você vive da porta para dentro. Porque o tempo se torna difícil, não é porque o diabo está atuando no mundo, mas a dificuldade do tempo difícil é se a sua família entrar, virar uma trincheira de guerra. Isso se torna um tempo difícil. Porque ser atacado pelo mundo é algo natural da vida, isso é bíblico. A minha pergunta é se o ataque de dentro da sua casa parte de você para com o outro. Olha só o versículo, lê comigo aqui, versículo de número 15. Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, olha só, escolham hoje a quem vocês vão servir. O texto diz escolham, diga assim, escolham. Escolham, olha só. Escolha hoje a quem vocês vão servir, se os deuses a quem serviram os pais de vocês do outro lado do Egito, ou os deuses dos amorreus cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O texto diz, escolha hoje a quem vocês vão servir. Escolha, isso aqui tem uma coisa maravilhosa, porque quando você pensa em vencer no tempo difícil, tem a ver com as escolhas que você está fazendo. Olha a responsabilidade que Josué está trazendo para as famílias. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Então tem uma coisa importante aqui, irmãos, porque servir ao Senhor no tempo difícil é uma escolha que você faz. Não existe neutralidade no mundo. O Instagram não é neutro, o Facebook não é neutro, canal de televisão não é neutro, internet, nada nesse mundo é neutro. O que Josué está dizendo dentro desse contexto aqui é que diante desse tempo difícil que você está vivendo com a sua família, você vai ter que fazer escolhas. Eu também não acredito que você tem que ficar isolado no mundo. Não existe um isolamento social. Você compra na padaria, você vai no mercado, você estuda na faculdade, você congrega numa igreja. Isolamento, essa possibilidade não existe. Mas eu queria que a gente entendesse que nesse tempo difícil chamado mundo pós-moderno, você vai ter que fazer escolhas. As escolhas que você está fazendo no seu presente vai determinar muita coisa do futuro da sua família. Também eu diria para você que aquilo que você está vivendo hoje é fruto da escolha de ontem. Mas o que Josué está dizendo aqui é exatamente sobre isso aqui, tempos difíceis. Vocês precisam escolher a quem vocês vão servir. Então a neutralidade não é uma opção. Tem momentos também que no condomínio que você mora só tem você de cristão. Pois é, Deus te colocou lá para você testemunhar a faculdade que você estuda, o mundo acadêmico. Tudo isso, irmãos, lugares que Deus colocou você vai ter que fazer escolhas. Que escolha? Servir ao Senhor? Muitas vezes a gente é pressionado, esmagado pelo mundo. Mas é exatamente no lugar que Deus colocou, é lá que você vai fazer a diferença com a sua família. Você entende isso? Essa semana eu estava conversando com alguém que estava passando por uma situação difícil, situação de gabinete. E aí provavelmente a família vai ter que sair de onde está. E eu estava citando para a família Sodoma e Gomorra. Porque Deus queria tirar Ló daquele lugar, mas para tirar daquele lugar teve que mandar fogo e enxofre. E ainda assim a mulher de Ló olhou para trás. Porque, meus irmãos, a zona de conforto é uma coisa complicada para a gente. O que eu quero deixar pontuado aqui para vocês é o seguinte: quando chegar no final da vida, que você possa estar com a sua família intacta. Porque a questão não é o modo que você começa, é o modo que você termina. Josué está declarando, capítulo 24, no final da sua vida: eu e a minha casa serviremos assim, o final da vida. Você pode começar um casamento todo atabalhoado, mas por graça e misericórdia você se acerta diante de Deus. Agora eu estou vendo o contrário, pastor Davi. Eu vejo gente começando certinho, casando virgem, vai diante do altar, parará, e a coisa acaba toda atabalhoada. Por isso que Eclesiastes 7 vai dizer que é melhor o fim do que o início. Mais vale o dia da morte do que o dia do nascimento, e é verdade. Porque uma criança quando nasce, a gente tem muita expectativa sobre ela. Mas no dia que uma pessoa parte, você sabe quem foi aquela pessoa. Então vamos entender uma coisa: Josué está no fim da vida, dizendo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora vamos entender a ordem dos fatos. Ele fala que eu, depois a minha casa. Então tudo começa pelo eu. É muito natural que você cobre da sua casa aquilo que é da sua responsabilidade. Quando é que a gente dá alta para um paciente no consultório? Quando ele fala: eu pequei, eu errei, pode ir embora. Porque enquanto você aponta o dedo para o próximo, fica ruim. Eu e a minha casa é conectivo. A responsabilidade começa pelo eu. Talvez você cobra do seu cônjuge uma transformação que tem que vir do seu coração.
Talvez você cobra dos seus pais exatamente na área que você precisa mudar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, das coisas menores para as coisas maiores. Eu, casa e Senhor. Quem é que tem que mudar? Diga assim, eu. Quem é que tem que ser transformado? Quem é que precisa se converter, se arrepender, ser transformado? Diga assim, eu, depois a minha casa. Porque você pode estar cobrando da sua casa aquilo que é da sua competência. Você entende isso? Foi Josué que falou, eu e a minha casa. Tem um conectivo, mas começou pelo eu. Então entenda que você pode chegar no final da vida com a sua família intacta. Pode ou não pode? Pode. Não precisa chegar no final não. Você pode trabalhar na qualidade da sua relação agora. Então você tem que ter uma família boa, que tenha qualidade no relacionamento. Porque eu entendo que a mesma liberdade que você tem para colocar um início numa família é a liberdade que você tem para colocar um fim. O que difere? O modo que você está tocando a sua vida familiar. Segunda coisa importante aqui, e eu corro um pouquinho aqui, é que o povo tinha razões positivas para seguir ao Senhor. Olha só o verso 16. Diz assim, o verso 16. Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, é Ele quem nos tirou a nós, os nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. É Ele quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos, entre os povos e pelo meio dos quais passamos. O texto está dizendo assim, longe de nós abandonar o Senhor. Irmãos, o povo está colocando alguns motivos nobres para servir ao Senhor. Olha só que motivo nobre. Verso 17 diz assim, verso 17. Porque o Senhor é o nosso Deus, é Ele quem nos tirou a nós e os nossos pais. Família. Por que está dizendo que tirou a nós? Esse povo aqui que está dizendo que tirou a nós, era um povo que não estava vivo quando saiu do Egito. Esse povo nasce no deserto, é uma nova geração. Apenas 2 pessoas entraram em Canaã. Quem foi? Josué e Caleb. Mas o povo está entendendo que aquilo que Deus fez pelos pais, também fez por eles. Então o povo está apresentando um motivo nobre para servir ao Senhor. O que isso aqui é importante, irmãos? O que eu queria dizer para você é que você tem motivos para servir ao Senhor. Quem tirou o povo do Egito foi Deus, não foi vontade própria do povo, foi Deus que o libertou. Você percebe que esse povo no Egito, esse povo foi oprimido. Pega Êxodo capítulo 1 que você vai ver. O texto diz que o povo produzia tijolos, mas quem fornecia material era o povo egípcio. O faraó mudou. Vocês vão pegar barro, vão produzir tijolos, mantendo a mesma produção. O povo foi oprimido. Irmãos, Deus tirou esse povo da opressão. Então deixa eu falar uma coisa nobre aqui para você. Porque no tempo da crise, é Deus que tira você da crise. No tempo da dificuldade, é a boa mão do Senhor que abençoa casamento, família, filho, pai, mãe. É Deus que abençoa você. O povo está dizendo que foi Deus que nos tirou do Egito, da casa da servidão. Deus é aquele que livrou a nós e aos nossos filhos. Por isso que se você parar para pensar, aparentemente o povo estava abandonado no Egito, aparentemente, mas não, irmãos, Deus está atento a cada detalhe da sua família. Se você passa por uma crise financeira, fica tranquilo que Ele é Senhor da provisão. Se você passa por um tempo de enfermidade, descanse seu coração, Ele é Jeová Rafá, Ele é Deus que cura. O povo está dizendo que Deus é aquele que operava no meio do seu povo. Deus tirou seu povo do Egito. O texto está dizendo, foi Ele quem tirou a nós, os nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. É Ele quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos entre os povos. Irmãos, esse povo aqui passou por caminhos difíceis, mas Deus estava no meio daquele povo o tempo todo. E por que eu estou dizendo isso aqui para você? Porque o pior desastre do mundo não é se o Flamengo perder para o Cruzeiro, como perdeu ontem. Eu sou flamenguista. O maior desastre do mundo não é perder a Copa do Mundo. O maior desastre do mundo é quando Deus é ausente na sua família. Isso é um problema seríssimo. Porque eu entendo que todo ser humano carece de senhorio. E se Deus não é Senhor do meu coração, alguém já se tornou no lugar dele. Porque nós temos a necessidade de estarmos debaixo do senhorio de alguém. O texto está dizendo que Deus livrou a nós, os nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. E aí você percebe que no meio da dificuldade esse povo só se multiplicava. Quanto mais o faraó que não conheceu José oprimia aquele povo, mais o povo se multiplicava. É um pouco daquela história do omelete, que o Bispo Macedo falou na década de 80, que a universal é igual ao omelete. Quanto mais bate, mais cresce. Assim foi na vida do povo. Quanto mais o faraó oprimia, mais o povo se multiplicava. Aí você entende, irmãos, que isso tudo para nós é motivo para nós servirmos ao Senhor. Agora tem um problema seríssimo.
que talvez seja mais emocional do que incredulidade. Porque se você está atravessando um tempo difícil na sua família, qual a sensação que a gente tem? Que a gente está servindo um Deus errado. Porque a gente pensa muitas vezes que viver nesse mundo é uma colônia de férias. Não é não. O tema é importante, famílias que vencem tempos difíceis. Vamos entender que os tempos difíceis fazem parte da vida. Esse mundo aqui nem é um parque de diversões. Jesus falou que no mundo tereis aflições. Aonde? No casamento, na família, na paternidade, na maternidade, na vida profissional. Esses desafios da vida fazem parte, mas o Espírito Santo não mora de aluguel na sua casa, ele faz morada permanente na sua vida. O povo está apresentando motivos para servir ao Senhor com a família. Foi Deus que livrou a nós e os nossos pais na terra do Egito e na casa da servidão. No dia da dificuldade, no dia do tempo difícil, Deus é aquele que sustenta a sua família. Porque se o Senhor se manifestar na sua vida, ninguém vai impedir. Mas se Deus não se manifestar, absolutamente nada acontece. Deus é aquele que guarda a nossa família, guarda o nosso casamento, quando o nosso coração a Ele está subordinado. Porque do contrário, cada um de nós vive da forma que deseja. Mas se o nosso coração está rendido ao Senhor, é Ele quem controla a nossa existência. O texto está dizendo que foi Ele que nos livrou da casa do Egito, da terra do Egito e da servidão. Foi Ele que esteve conosco quando nós passamos por povos estranhos. Olha o verso 18. O Senhor expulsou diante de nós todas essas gentes, o amorreu, morador da terra. Portanto, nós serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Diga assim, Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. O povo apresenta motivos para servir ao Senhor. O texto não está dizendo que não houve dificuldade, mas o povo está reconhecendo que no tempo da dificuldade, Deus é aquele que foi presente na vida daquele povo. Em último lugar, e eu termino aqui, irmãos, o povo entendeu que para seguir ao Senhor era necessário remover obstáculos. Diga assim, remover obstáculos. Para ganhar tempo, vamos aqui no verso 21 em diante, diz assim, então o povo disse a Josué, não, o que queremos é servir ao Senhor. Josué disse ao povo, vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram servir, de que escolheram o Senhor para servir. Sim, somos testemunhas. E Josué continuou, agora pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, e incline o coração ao Senhor Deus de Israel. Olha um pedido que Josué está fazendo. Verso 23, leia comigo lá, verso 23, você pode ler, vamos lá? E Josué continuou, leia bem forte, agora pois... Olha só, qual era o pedido que ele fez aqui? Joguem fora o quê? Os deuses estranhos. O que ele pediu para jogar fora? Os deuses. Esses deuses estavam na casa de quem? Na casa de quem que esses deuses estavam? Do povo. Mais precisamente nos lares. Aonde que esses deuses estavam? Nas casas, nos lares. Qual foi o pedido que Josué fez? O último pedido que ele fez antes de morrer, pastor Davi? Está no verso 23. Agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. E incline o que, irmão? Diga assim, coração. Então, olha para mim aqui, isso aqui era um obstáculo. Sabe um dos problemas para a gente vencer tempo difícil? É porque muitas vezes o que controla o coração da família não é Deus. Talvez a idolatria. Talvez aquilo que você tem como bênção na sua vida pode estar se tornando um problema seríssimo para o seu casamento e para a sua família. E o detalhe do texto é que Deus não aceita concorrência no nosso coração. Sabe onde que estava aqui, tudo isso aqui? Nos lares. Agora, Josué poderia ter invadido lar em lar e tirado. Não, não, não. Quem tira é você. O texto diz, agora pois joguem fora. Olha só, tempos difíceis, é você que joga fora, é você que remove da sua vida aquilo que não é de Deus. A recomendação de Josué aqui é exatamente essa. Porque muitas vezes, irmãos, alguma coisa implica na nossa vida e nos impede de servir ao Senhor com fidelidade, com verdade. Nesse caso aqui, deuses estranhos. Pode ser talvez um smartphone, uma televisão, uma casa de praia. Talvez aquilo que você viu como grande conquista pode ser exatamente isso que está atrapalhando você de servir ao Senhor. O nosso problema não está nos tempos difíceis da porta para fora. Porque o mundo é cruel, de fato. Eu quero perguntar para você, como é que está a qualidade da sua relação dentro de casa? Como é que está o seu coração diante de Deus? Dificuldade a gente enfrenta desde que o mundo é mundo.
Pior tempo difícil, nesse tempo que a gente está vivendo hoje, por quê? Porque na pós-modernidade tem muito problema social, sempre teve problema social. A minha pergunta para você é: como é que está a qualidade da sua relação conjugal? Como é que está a comunicação pais e filhos? Porque o mundo moderno é um problema seríssimo para nós. Você pode viver dentro da mesma casa, dormir na mesma cama e viver num mundo diferente da pessoa que está do seu lado. Mas nesse contexto aqui, ele diz assim: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Então eu queria que você pensasse: o que se tornou um Deus estranho na sua vida? É aquilo que te impede de servir ao Senhor com fidelidade, para que você possa dizer em alto bom som que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga assim: começa pelo eu. Diga assim: começa pelo eu. Diga assim: depois a minha casa. Porque se não começar pelo eu, a sua casa também não serve. Eu e a minha casa. Joguem fora os deuses estranhos. Você percebe que tinha muita coisa controlando o coração daquele povo? Onde eu quero chegar com você, irmãos? O que mantém uma família de pé é a nossa vitalidade espiritual. Diga assim: vitalidade espiritual. Isso, Jesus fala em Lucas capítulo 6, verso 49. A partir do 46. Por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos digo? Eu vos mostrarei a quem você é semelhante. Pois aquele que ouve e pratica é semelhante ao homem que fez casa na rocha. Olha só, casa na rocha. Está lá? Vamos ler lá? Verso 48. Esse é semelhante a um homem, lê comigo bem forte, que construiu uma casa, cavou, abriu o fundo da vala, lançou alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar por ter sido. O texto diz que a casa foi bem construída, mas o texto diz que o homem cavou. Alguém aqui já cavou alicerce de casa? Eu já. Irmão, você cavar no barro é difícil. Imagina você cavar na rocha. Hoje tem martelete, tem muita coisa moderna. Facilita a nossa vida, né? O que o texto está nos ensinando: quando você ouve a palavra de Jesus e obedece a palavra de Jesus, você está edificando a sua família na rocha. Agora olha o verso 49, eu termino aqui. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem, vamos lá ler comigo, que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou. O texto diz que logo, e aconteceu que foi grande. O texto não fala só que desabou. O texto diz que depois de desabar, grande foi a ruína daquela casa. Esse aqui é a pessoa que levanta a parede e coloca telhado. Porque é muito mais rápido construir dessa forma. Então olham aqui, irmãos, as tempestades são inevitáveis. Tempo difícil é inevitável. Talvez a pergunta que você faz: pastor, como é que eu faço para vencer? Então eu queria te dar um caminho aqui. 3 tópicos aqui. É um caminho. Diga assim: um caminho. Diga assim: primeiro tópico. Aponta para o céu assim, diga assim: compromisso. Fala mais forte: compromisso com a pessoa de Cristo. Como é que você vence o tempo difícil? Diga assim: compromisso com a pessoa de Cristo. Pois é, se não for com a pessoa de Cristo, você não vence. Porque nós entendemos, Jesus falou em Mateus 28, verso 18, que todo o poder me foi dado no céu e na terra. O poder vem dele. Se você tem alguma autoridade, porque foi ele quem te conferiu, não é porque você tem por si mesmo. Você tem autoridade para expulsar demônios, você tem autoridade para vencer tempos difíceis. Jesus tinha autoridade para ensinar, toda autoridade vem dele. Se você está diante desse tempo difícil, é a pessoa de Cristo que faz você vencer. Amém? Pega a sua Bíblia aí, por favor, o seu smartphone, levanta, por favor. Diga assim: segundo compromisso. Pode ser mais forte. Segundo compromisso. Diga assim: com a palavra de Cristo. Nenhuma família vence tempos difíceis se não for pela palavra. Salmo 119, verso 18. Deus, abre os olhos do meu entendimento, para que eu veja as maravilhas da tua lei. É na palavra que você vence o tempo difícil. Amém? Qual o primeiro compromisso? Pessoa de Cristo. Segundo compromisso, palavra de Cristo. Agora olha para o seu lado aí. Olha para trás, para frente. Diga assim: terceiro compromisso. Diga assim: igreja de Cristo. Porque sem igreja você não vence. Porque senão você está no vazio social. O que Deus tem para fazer, Ele faz através da sua igreja. Ninguém cuida de família mais do que a igreja. Ninguém. Eu estou no mundo acadêmico, eu sei o que é isso. Podem zombar de você, mas ninguém cuida mais da família do que a igreja. Nós somos o corpo de Cristo.
Aliás, as duas instituições que Deus criou não dá para ser sozinho. Não dá para ser igreja sozinho, não dá para ser família sozinho. Então a gente precisa da pessoa de Cristo. Nós necessitamos da palavra de Cristo, assim como a gente precisa muito da igreja de Cristo. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado, pastor Davi. Que a graça do Senhor seja sobre a vida de vocês.